Olá, amigo citricultor, olá, amiga citricultora e demais profissionais do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da citricultura brasileira, o seu espaço para abordarmos temas importantíssimos para o nosso setor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a pesquisa de estimativa de safra, sobre a estimativa da safra de laranja para a temporada 2025-2026, divulgada pelo Fundecitrus no dia 9 de maio. Bem, nós recebemos aqui então o diretor-geral do Fundecitrus, Juliano Aires, e também o coordenador da pesquisa de estimativa de safra, Guilherme Manieso Rodrigues, mais uma vez com a gente. Obrigado pela presença, primeiramente. Prazer, Rodrigo, estar com você, todos os citricultores que estão nos ouvindo. Vamos lá, Guilherme, de novo aqui com a gente. Um prazer estar aqui com vocês e já fica o cumprimento a todos os colegas do setor. Muito bem. Juliano, a expectativa é que essa safra, a safra 2025-2026, seja 36% maior do que a safra anterior, uma proporção considerável. O que mudou? Por que ela é tão mais expressiva? Primeiro ponto que a gente tem que avaliar é que a safra anterior foi uma das menores nos últimos 30 anos, a segunda menor. Tá. Porque a condição do clima da safra que nós terminamos agora recentemente foi muito adversa. Altas temperaturas e chuva abaixo da média. Esse ano, por outro lado, as laranjeiras estavam descansadas. O trato cultural melhor. Os pomares foram mais bem nutridos com a condição de preços favoráveis. E o clima, após final de setembro até dezembro, nós tivemos cerca de 100 dias, temperaturas amenas, com boa precipitação, acima da média. Tá. Isso fez com que a segunda florada tivesse uma fixação muito boa, que aumentasse o número de fruto em cerca de 30%. Então, a primeira causa que explica por que a safra está aumentando é porque o número de fruto é maior, 30% maior. O outro fator que também é importante é o inventário de árvore. O número de laranjeiras adultas saiu em 2022 de 169 milhões de laranjeiras para 282 milhões. 182. 182. 12 milhões a mais. Quase 13 milhões, 12,7. Tá certo. Então, a soma de mais laranjeira adulta permitiu que a gente tivesse 21 milhões a mais de caixas de laranja. E o outro fator que foi o mais importante, maior fixação de fruto, maior número de fruto nas árvores, responde pelos outros 78% do volume de fruta, que é mais de 60 milhões de caixas. Então, a soma disso explica esse aumento da produção. Mas esse aumento de frutos, ele tem a ver com o clima. Como que o clima foi mais favorável nessa temporada? O clima é o fator mais importante, mas não só o clima. Como eu expliquei, a melhor adubação, a planta mais bem nutrida, a safra anterior que foi menor, também aumentou a reserva na planta, que permitiu fixar melhor. Tá. Mas a laranjeira, ela tem um momento que é crítico. Tem 3 momentos que ela tem queda do frutinho. Uma logo depois do florescimento. Tá. A outra, que é a mais importante, é cerca de 75 dias, 90 dias depois, quando o frutinho tem o tamanho de uma bola de gude, de uma azeitona. Ok. Nesse momento, quando existe condições atípicas, adversas, de alta temperatura ou uma seca muito intensa, ocorre um desequilíbrio hormonal na planta e existe uma queda mais acentuada do chumbinho. Então, no primeiro momento... E isso aconteceu no primeiro momento? No primeiro momento, é isso. Meados de agosto, final de agosto, início de setembro, nós tivemos temperaturas muito elevadas. Ondas de calor. 3 graus acima da média. E aí houve uma queda intensa. Felizmente, 30 dias depois, o clima mudou, as chuvas vieram de forma abundante em todo o estado de São Paulo e Triângulo Mineiro, com temperatura mais amenas, e aí houve esse efeito compensatório.
onde nesse ano 70% da safra está nesse segundo florescimento. Na segunda florada, né? O primeiro florescimento, normalmente, que é o predominante, só tem 20%. Tá. E os outros restantes, terceira e quarta florada, têm uma importância relativa muito pequena, só 10%. Muito bem. Guilherme, vamos entrar para a conversa aqui também. Qual que é a produtividade média estimada para essa safra em relação a hectare e à planta, à árvore? Conforme o Juliano já adiantou, a gente está aumentando a nossa produtividade. O ano passado a safra se encerra com 1,3 caixas por planta e agora está estimada em 1,7. Já a produtividade por hectare fechou em 687 caixas por hectare e agora está estimada em 869. Tá, então a gente sai de 1,3 para 1,7 caixas por árvore. E em hectare? Em 687 para 869. É bastante, né? Considerável. Guilherme, houve mudança, o Juliano comentou, no número de árvores produtivas. E eu queria que você falasse sobre esse cenário, considerando também a movimentação, a expansão do cinturão citrícola. Sim, a primeira informação é que a gente tem um acréscimo de 12 milhões de árvores que passam a se tornar produtivas. Então, essas plantas foram aquelas que foram ali os plantios de 2020, 21 e 22, que agora em 25, nesse novo inventário, eles saem daquela idade de não produtiva e passam a formar agora os pomares adultos, e essa produção entra na nossa estimativa. Uma outra coisa interessante, você mencionou o mapeamento, a gente faz esse censo, essa varredura do parque citrícola inteiro a cada 3 anos. É importante. Fizemos em 2015, 2018, 2022 e agora em 2025, um novo mapeamento. E além dos 359 municípios que foram feitos aqui no nosso cinturão de São Paulo, Triângulo Mineiro, Sudoeste Mineiro, nós fizemos também mais 50 municípios nas regiões de expansão. Em Goiás, norte de Minas, por exemplo, algumas regiões do Mato Grosso do Sul. Então, aqui em São Paulo, no cinturão tradicional, nós temos 460 mil hectares de todos os citros, contando tangerina, os limões e as laranjas. Tá. E nesses outros 50 municípios de expansão, a gente também totaliza mais quase 15 mil hectares mapeados. Um ponto importante que também ajuda a complementar na colocação do Claro. Guilherme é que a taxa de erradicação principalmente no ano de 2023 e 2024, com os altos preços da laranja, caiu muito, drasticamente. E com isso, o que aconteceu? Os pomares jovens se tornaram produtivos e os pomares adultos deixaram de ser erradicados ou se tornaram abandonados, porque o momento era de falta e de escassez de laranja. Tá. Então, esses dois fatores, menor erradicação e árvore se tornando mais produtiva, é que fizeram com que a gente tivesse quase 13 milhões de árvores a mais na idade adulta. Guilherme, vamos um pouco para a geografia da questão aí. Como é que estão as regiões em termos de desempenho? Quais são as regiões mais produtivas? O que o inventário mostra para o citricultor? Olha, Rodrigo, vamos fazer aqui um top 5 da classificação. A região mais produtiva esse ano é a região de Altinópolis, onde na derriça a gente encontrou acima de 800 frutas por árvore. Em segundo lugar, empatado ali, segundo e terceiro, a gente tem Avaré e Itapetininga, com mais ou menos 760 frutos por árvore. Quarto lugar, ali ainda perto do sudoeste, está a região de Duartina, com 650 frutos. E o Triângulo Mineiro na quinta colocação, com 630. O que a gente enxerga disso, como já bem mencionado também pelo Juliano, é que nas regiões onde a gente teve uma chuva que favoreceu ali a primeira florada, a gente tem essa maior quantidade de frutos. E quem destoa disso é o Triângulo Mineiro, que também tem essa condição porque irrigou bem no começo, quebrou o estresse e conseguiu também ter uma proporção ali da primeira florada para compor a safra. Essas regiões são as que estão com maior produtividade, Sim, se destacando... No sudoeste porque choveu, no Triângulo Mineiro porque a irrigação irrigou. Tem um fator que, além das chuvas terem sido maiores, mais bem distribuídas, nessas regiões a temperatura é mais amena. Não é tão quente. Essas regiões, Altinópolis, Itapetininga, pela Avaré. altitude. E as outras que estão no sudoeste, mais para o sul. Por causa da latitude, que são regiões de clima com 2, 3 graus
abaixo das regiões, por exemplo, da região centro-norte. Tá. Você está dizendo que as ondas de calor, por exemplo, as altas temperaturas afetaram menos essas regiões. E aí, com chuva uniforme, mais ou menos uniforme, né, como você disse, no segundo semestre, mais para o final do segundo semestre, criou uma condição favorável. Exatamente. O clima é fator predominante na fixação do fruto nessa fase de pós-florescimento. Bom, já que a gente está falando de fixação, vamos falar do inverso, vamos falar de queda. Uma taxa de queda pareceu alta. Nós estamos falando de 20% de taxa. E eu queria que você falasse sobre essa taxa e o que está associado a tudo isso daí. Lembre-se que o número de árvores a gente fez a contagem, o número de fruto também. A queda é uma previsão. Tá? Então, nós tivemos esse ano uma taxa de queda ao redor de 17,8%. Na que se encerrou. Se encerrou. Perfeito. É uma taxa de queda alta. Tá? Historicamente, a queda há 10, 15 anos atrás era próximo de 13%. Por que aumentou? Por causa dos problemas fitossanitários. O green foi aumentando, bicho-furão, uma série de pragas e doenças. Mas nós estamos estimando uma queda ainda superior, subindo 2,2 pontos. Por quê? Nós fizemos um estudo recente, um levantamento de green, que indica que a incidência da doença deve ter um crescimento leve, mas a severidade está aumentando. Severidade é a gravidade da doença. Na planta onde ela já está doente. Na planta que ela está, ela nunca deixará de ficar doente. Tá. Então a planta vai migrando das fases inicial de sintoma para um sintoma intermediário e um mais severo. E a gente observa que 25% das laranjeiras hoje, do parque, da metade dos pomares das laranjeiras que estão doentes, tem um grau de severidade mais elevado, o nível 3 e 4, tá. Que é onde existe mais queda de fruto. Então, como esse ano, a predominância de segunda florada, perfeito, a indústria estará buscando uma fruta de melhor qualidade. Então, ela tem que estar com um ratio bricks melhor. A fruta com green, ela tende a cair 60 dias antes. Então, nós estamos estimando, baseado nos estudos que foram feitos pelo Fundecitrus, que a queda do green, que representou 50%, 9 pontos, no ano de 2024, deve ir para 11 pontos. Crescimento de 2 pontos. Tá. E é esse o atributo que a gente está... Por isso que nós estamos dizendo que a queda deve subir de 18% para 20%. Mas ela pode ser ainda maior? Pode. Se a colheita for mais tardia, o clima extremamente seco, a queda pode ser maior. Se o clima for mais chuvoso e essa colheita se antecipar, que é improvável, essa queda poderia ser menor. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você assim. Nós estamos vendo esse crescimento da severidade. Vimos no ano passado no levantamento também um crescimento da incidência de greening. E, no entanto, o melhor manejo dos pomares é colocado, né, como um fator que também ajudou a essa safra ser maior. Como que esses pomares foram mais bem tratados? O que de fato aconteceu nesses pomares, em termos de tratamento? Nós temos na citricultura alguns pontos de virada. Até 2020, o green vinha relativamente estável em torno de 17%. Tá. No momento pós-Covid, a população do psilídeo começou a aumentar e a incidência também, porque o inseto é o grande vilão, o transmissor. Tá. E houve 2 anos, que eu diria que do período de 21 a 23, que a população cresceu muito. Saiu do controle. Saiu do controle do que era o convencional. Nós temos uma armadilha no estado inteiro e monitoramos, e a gente demorou aí mais ou menos 1 ano para compreender o que estava acontecendo. Que, na verdade, algumas moléculas de inseticidas não estavam tendo efeito de eficiência. E com isso, quando nós tivemos um diagnóstico, rapidamente foi feito um trabalho de conscientização e o citricultor aderiu ao manejo mais adequado, a uma intensificação no controle, a uma melhor pulverização em termos de volume de cauda. E com isso, nós temos, por exemplo, em 2025,
30%, 40% da população que estava em 23, em 24. Diminuiu. Diminuiu. E os dados preliminares indicam que a velocidade da doença, que vinha crescendo muito, que chegou a 38%, 44% o ano passado, ela deu uma freada. Ela está indo num patamar diferente. Tá. Outro ponto que está nos ajudando é que nesses últimos 2 anos, o citricultor está sendo mais criterioso na escolha de onde plantar, onde tem uma menor pressão da doença, Tá. controlando também a área dos vizinhos. A soma desses fatores nos dá a esperança que no médio prazo nós vamos ter uma redução da incidência da doença. Nós conseguimos trazer o green, estamos conseguindo trazer para o trilho, porque houve um momento que o trem estava saindo do trilho, mas a gente conseguiu resgatar isso com ação rápida, eficiente do citricultor, e o momento hoje é de respiro, de um certo alívio, embora a doença esteja num grau de severidade alta nos pomares adultos, mas nos pomares jovens, abaixo de 5 anos, nós temos observado um melhor manejo e uma provável queda da incidência no médio prazo. Em grande parte, você já até respondeu a pergunta que eu ia lhe fazer, que é justamente sobre o impacto do greening na produção e principalmente de perspectiva do que você imagina como que vai ser a incidência e condução, resposta da citricultura para esse desafio. Perspectiva, quando você fala na doença, tem duas coisas que a gente tem que pensar. O ambiente interfere na população do inseto. Quanto mais quente, se for muito quente, a população é diversa para o inseto. E também é diversa para a quantidade de bactéria que está dentro da planta. Então, temperatura excessivamente quente é diversa para a propagação da doença. Por isso que na região do Triângulo tem muito menos greening que, por exemplo, a região do Avaré, Artina. Tá. Clima, em parte, responde. Também, áreas que têm uma concentração maior de pomar, se os pomares estiverem doentes, também você tem uma fonte de inóculo maior. Uma pressão, claro. Agora, existe uma coisa que depende do citricultor, que é a ação dele. A doença está aí. Se a planta não tem cura, o que você pode fazer? Ou eliminar as plantas doentes, onde é possível, que a incidência não é tão alta, e também o controle do inseto, com rotação de uma forma inteligente. Então, nesse sentido, o citricultor vem tendo um manejo muito mais inteligente, muito mais racional, muito mais integrado. E com isso, nós tivemos a queda da população do psilídeo. Ainda existe níveis preocupantes, nós não estamos com a guerra ganha. Longe disso. Muito longe. Nós temos aí metade das laranjeiras doentes, né? Mas o remédio que nós estamos dando hoje, principalmente nesses pomares jovens, tem mostrado que nós estamos com a tendência de um controle melhor. Tá. Perfeito. Guilherme, vamos falar agora de tecnologia, como o uso da irrigação, da fertirrigação e outras tecnologias agrícolas impactaram os resultados a previsão dos resultados desta safra. Sim, a irrigação é uma ferramenta fundamental para o produtor. Muito já comentado, o clima a diversidade climática tem ficado cada vez mais frequente e a irrigação é praticamente a única saída que o produtor tem realmente de combate à falta de chuvas, por exemplo. Já que com respeito à temperatura não tem muito o que se fazer, inclusive o manejo da irrigação é pensado na temperatura extrema principalmente de outubro, então para quebrar o estresse antes e essa fruta sair desse período crítico. Nós fizemos nesse novo mapeamento toda a medição da área irrigada e o que era em 2022 36% do parque irrigado agora passa a ser 45%. Então nós temos um avanço da irrigação, regiões, por exemplo, como o Triângulo Mineiro, 98% da área é irrigada. São José do Rio Preto, Bebedouro, Votuporanga, é tudo acima de 60%, 80% da área já conta com irrigação. E um detalhe interessante é que a maior parte disso, 94% disso, é com irrigação localizada. Então a citricultura também é sustentável. O que é isso?
É o gotejamento que pinga a gota exatamente ali debaixo da saia da laranja, somente na laranjeira para que ela absorva essa água. Então você não tem desperdício de água, muito pelo contrário, o uso racional da água. Perfeito. Muito bem, Juliano, você ia fazer algum complemento? Gostaria de comentar que, além da eliminação de plantas e também da questão do controle do psilídeo com inseticida, existe uma ferramenta importante hoje que a pesquisa mostrou, que é a utilização do caulim. Tá. O caulim é uma substância não tóxica, né, que prejudica que o inseto localize as laranjeiras. Ele camufla? Ele camufla, ele tem... E quando ele vai na planta, ele não tem muito interesse de ficar ali se alimentando muito tempo, não é uma condição tão favorável. Então, esse trabalho associado com inseticida, tanto de contato, sistêmico, né? Essa ação externa que é feita de eliminação das laranjeiras, de substituição, doentes, né? Substituição nas áreas não comerciais, a soma disso tudo faz a diferença. Não é um fator só, é a soma das ações que tem feito sucesso no controle da doença. E hoje? Nós não temos bala de prata. Não existe uma saída? Não, uma coisa só. Nós temos que ter essa soma de estratégias para ter sucesso. Juliano, hoje, 21 anos depois, o Guilherme também pode complementar, é possível dizer que tem muito mais conscientização, preocupação, conhecimento, rigor, fazendo uma comparação, evolução histórica, inclusive quando se vai para novas áreas, dentro do cinturão ou na vizinhança, com conhecimento, com a bagagem muito grande? Com certeza. Nós temos que lembrar que até 2004, essa Liberibacter asiática que causa esse greening, que é o mais severo, que nós temos um tipo africano que está na África, americanos que aqui praticamente desapareceu, essa estirpe de bactéria mais severa e agressiva, ela foi introduzida nas Américas em 2004, relatada aqui, 2005 na Flórida, 2006 em Cuba, depois caminhou em toda a América Central e México. Então, o conhecimento foi gerado muito mais recentemente. Nós não tínhamos um diagnóstico tão preciso, nós não conhecíamos quase nada do inseto transmissor. Tudo isso foi sendo gerado pela pesquisa e o agricultor, o citricultor, ele foi aprendendo. Então, eu digo que todo problema novo, existe uma curva de aprendizado. A CVC demorou 20 anos para a gente começar a reverter a curva da doença. A doença chegou a patamares similares com o do Greening, 44%, hoje está em meio. A morte súbita, quando nós entendemos melhor a dinâmica da doença, substituindo o porta-enxerto, o problema foi sanado. Então, a soma dessa experiência do citricultor com o conhecimento gerado na pesquisa é que está permitindo, agora que a gente tem uma inteligência maior, um conhecimento maior, a tomar as medidas mais assertivas. E isso não é da noite para o dia. Exige muito trabalho, esforço e pesquisa. E até porque a gente está falando de uma cultura perene, né? Não é uma coisa que você aprende e consegue aplicar na próxima safra, né? Na próxima safra você tem a mesma árvore, então muda, né? Nós estamos falando de uma cultura perene e da doença mais agressiva do mundo, que devastou o sul da Ásia, que devastou a Flórida, vários outros países, e que tem um inseto transmissor extremamente eficiente. E uma bactéria que se adapta a praticamente quase todos os tipos de clima. Provavelmente nós teremos o greening no futuro do Rio Grande do Sul ao Amapá. Do Oiapoque? Do Oiapoque ao Chuí. A única coisa é que, às vezes, a velocidade da doença, devido a severidade, ela muda um pouco em função do clima. Então, nós temos que fazer todo o esforço para conter a doença, principalmente na fase inicial. Mas quando você sabe o que fazer, já muda, né, Guilherme? Então você já sabe como é que tem que ir. Exatamente. E o Fundecitrus, além de gerar o conhecimento, ele transmite o conhecimento. Então, ferramentas como essa de podcast, nós temos a revista, nós temos o site, nós temos dezenas de materiais, nós temos a equipe de transferência de tecnologia. Então, é a nossa missão entender o que acontece, ter a solução,
as propostas de manejo e passar tudo isso para o produtor. Dar suporte. Exatamente. Juliano, qual que é a mensagem final para o citricultor nesse período de safra? A mensagem final é de esperança. Tá? Esperança no sentido que a produtividade está aumentando, que o greening continua muito severo, mas nos pomares mais novos a gente já começa a reverter a situação, que ele tem muito mais ferramentas para aumentar a produtividade e ter menor incidência do greening e de outras pragas e doenças, que embora a laranja oscile o preço, uma coisa que o citricultor tem na mão dele, que ele deve buscar, é ter uma maior produtividade, um menor custo, né? E isso, hoje, ele tem essas informações no Fundecitrus nas instituições parceiras. E também nós temos que lembrar que o mercado cada dia está mais exigente em termos de qualidade, né? Então, manter um pomar sadio ou com o mínimo possível de greening é estratégico, porque você não faz suco bom de laranja ruim. Uhum. Então, nós temos que ter esse cuidado também, que o mercado quer uma laranja melhor, um suco melhor, e a gente tem que ir na direção do que o consumidor quer. E o único local do mundo, provavelmente, que tem condição de suprir a necessidade de laranja em larga escala e suco, é o Brasil. E o coração disso está no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Nós queremos manter as laranjeiras ainda dentro do estado de São Paulo. Evidentemente que pode ter pomares em outros estados limítrofes aí, com a expansão da citricultura, mas as indústrias de suco estão aqui. Os packing houses estão no estado de São Paulo. E aqui está o maior centro consumidor também do país. Então, nossa esperança é que o citricultor siga firme, mantenha esse rigor no controle e que a gente vença mais essa batalha, que é a batalha do green, e mantendo a nossa citricultura competitiva. Mais uma ao longo da história, né? Essa é mais difícil que as outras, mas nós vamos vencer, mais uma. Muito bem. Recado dado por todos aqui, Juliano e Guilherme. Quero agradecer a presença de vocês com a gente, pela conversa, uma prosa que rendeu, e a gente fica por aqui. Eu quero lembrar a você que acompanha o nosso podcast que você pode fazê-lo também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre aqui pelo YouTube. Você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. O mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado sobre a citricultura. A gente se vê. Até mais!